Olá, tudo bem? Vocês estão bem? É bom estar mais uma vez de volta com Bíblia Sem Pressa. Essa leitura da Bíblia para iniciantes, para aqueles que amam a palavra de Deus e dizem que nunca entendem a palavra de Deus. Então, nós resolvemos fazer esse estudo simples para que você possa entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos, nós ensinamos. De graça recebemos, de graça damos. Então, seja muito bem-vindo aqui. Nós vamos, como sempre, né? Orar, colocar diante de Deus as nossas vidas. Eu peço que você abaixe aí sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento, clamando ao Senhor, que o Senhor venha com toda a revelação necessária para o estudo deste dia. Que o Senhor esteja presente na vida de cada irmão, de cada irmã que vai entrar nesse estudo da Bíblia Sem Pressa, e que esse estudo, Senhor Deus, possa trazer todas as respostas que teus filhos estão ansiando receber de ti. Temos grandes expectativas desse estudo, que o Senhor possa nos encher com a tua sabedoria, com a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então? Peço permissão para compartilhar a tela. Dessa vez nós vamos do capítulo 11 ao capítulo 15 de Josué. Né? Então, nós vamos aqui do começo. Eu sempre gosto de falar onde paramos. Nós paramos no capítulo 10, onde nós aprendemos que Deus me dá autoridade para eliminar os reis dos cativeiros que me escravizam. Quem assistiu o culto doméstico dos M's, viu que eu falei também de alguns cativeiros, né? E hoje não poderia ser diferente. Eu poderia deixar de falar desses cativeiros que nos escravizam. Deus nos ensina a eliminar o mal pela raiz. Eu vou na raiz. Não devo me contentar com pequenas vitórias, mas devo ir na raiz do problema e exterminá-lo para sempre. Eu até cantei um pouquinho daquela música que fala: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E por isso nós seguimos vitoriosos em Deus, né? Assim, então, nós entramos em Josué, capítulo 11. Já no verso 1, nós lemos que essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim. Que coisas eram essas? Aqueles reis que foram vencidos, né? Embora Israel tivesse entrado numa guerra desnecessária, mas essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aczaf. Olha só. Mesmo, como eu estava dizendo, entrando numa guerra desnecessária por causa da aliança feita com os gibeonitas, as notícias sobre Israel se espalharam, né? Se espalharam. E Jabim, rei de Azor, Jobabe, rei de Madom, o rei de Sinron, o rei de Aczaf, reis do norte que viviam, né? Nas montanhas, na Arabá do sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-Dor, ou seja, muita gente, uma multidão como a areia da praia do mar, segundo os versos 1 a 4 do capítulo 11 de Josué. Assim fala, né, Josué? Todos esses povos uniram-se para lutar contra Israel. Vamos ler no verso 5. Vai vendo só. Verso 5. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o que vocês acham que vai acontecer? Quem já leu sabe, né? Que o Senhor disse a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros
queimarás a fogo. Então, gente, que vitória maravilhosa é essa? Quando Deus nos garante que amanhã, esse mesmo horário, já pensou se Deus chega para você ou para mim e fala, Mary, amanhã, a esse horário, essa luta, essa guerra que você está, terá fim. Eu vou te dar a resposta, eu vou te dar a vitória amanhã, esta mesma hora. Foi isso que aconteceu com Josué. Deus acalma e anima Josué e o povo israelita 24 horas depois, mesmo sendo Israel menor na guerra, segundo o verso 6, não é? Deus prometeu a vitória e deu a vitória. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos, isso é jarretar, por isso que eu li na minha versão. Corte os tendões dos cavalos e queime os seus carros. Uma estratégia de Deus para dar a vitória. Josué fez exatamente o que Deus mandou. Dos versos 7 ao 15, nós lemos isso. Então, ele guerreou por muito tempo, pois o próprio Deus lhes permitia as guerras, para que aqueles povos fossem exterminados. Nós lemos do verso 16 ao verso 20. A ordem de Deus era para exterminar sem misericórdia todas aquelas nações. Do verso 21 ao verso 23, nós lemos isso. Um dia a guerra termina. E no verso 23b, diz assim, e a terra teve descanso da guerra. Um dia, nossas guerras também têm fim. Se existe guerra, é porque um dia terei vitória, seja aqui ou na eternidade. Não importa onde a vitória virá, mas ela virá com certeza. Deus luta por mim, ele cumpre suas promessas. Estou do lado vencedor da guerra. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. Isso me garante a vitória. Então, entramos no capítulo 12 de Josué. E nós vamos ver que o povo de Israel ele foi galgando alguns passos de vitória, de crescimento, não é? De evolução em Deus. Eles eram escravos do Egito. De escravos, eles passam a acampantes do deserto. Olha, já foi um passo. Depois, não só de acampantes no deserto, eles vão a pastores de rebanhos. Sobem mais um pouquinho, de pastores de rebanhos, eles vão ao povo de guerra. Estão crescendo em Deus. E aí, nós vemos a divisão das terras de Canaã. Este capítulo 12, ele traz uma lista de reis derrotados. Josué, diferente de Moisés, venceu muitos reis, pois sua característica era de um guerreiro, diferente de Moisés. Moisés venceu apenas 2 reis, Seom e Og. Nós lemos isso do verso 4 ao verso 6, capítulo 12. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Então, essas terras que nós vemos aqui antes, não é? Foram dadas a Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, porque Moisés derrotou a Seom e a Og. Josué venceu 31 reis. Onde lemos isso? No verso 24. Olha, 24 diz assim: 31 reis ao todo Josué
venceu. Então, vem uma lista grande, né? O rei de Jericó, o rei de Ai. Começa lá no verso 9 e vai vindo. Aliás, o verso 7 começa dizendo: são estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão. E vem uma lista grande de reis, né? Lá no verso 24, fala o total de reis que Josué venceu. 31 ao todo. A morte de Moisés, então, nós concluímos que foi um prêmio dado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu que um vovô de 120 anos morresse em combate. Deus o tomou e escondeu o seu corpo. Então, muitas vezes, a gente pensa que Moisés foi castigado, ele recebeu um prêmio, porque ele não teria saúde nem energia para guerrear. Josué, sim, foi treinado para a guerra. Eu concluo, então, que as minhas características são determinantes para as lutas travadas por mim. Lembrando que Deus é o meu general e sempre vai à minha frente nas batalhas. Entramos, então, no capítulo 13 de Josué. Josué já estava velho e passara a sua vida toda guerreando. O versículo 1 do capítulo 13 fala assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Este capítulo fala de um plano geral para a divisão das terras. Ainda havia terras a serem conquistadas. Do verso 2 ao verso 7, nós lemos que terras eram essas. Então, tem aqui a divisão das terras a leste do Jordão. 2,5 tribos recebem suas terras. Nós lemos do verso 8 ao verso 33 como foi essa divisão. Se Deus determina que eu lute, mesmo em idade avançada, eu não posso nem devo parar de lutar. Muitas vezes a gente fala: Senhor, estou cansada dessa guerra, livra-me dessa guerra. Mas se Deus está te dando energia e força para continuar guerreando, continue guerreando, porque é dele a vitória. Como dizemos ainda há pouco, ele é o nosso general, ele vai à nossa frente, é ele que nos garante a vitória. O capítulo 14 começa dizendo o seguinte: são estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão, né? Então, o verso 2 diz: como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9,5 tribos foi feita por sorteio, ou tiraram sortes. O que significa isso, Mary? Tirar sortes, né? Era a maneira de Deus manifestar a sua vontade, lembrando que ainda não havia descido o Espírito Santo. Então, a vontade de Deus hoje para nós recebemos por meio do Espírito Santo. Mas naquela época o Espírito Santo não havia descido, como a igreja não havia sido formada. Então, ele vinha, fazia uma obra temporária e voltava, né? Por isso que as terras foram divididas por sortes ou sorteio. Caleb toma Hebrom, nós lemos isso dos versos 6 ao verso 12. Ele é um exemplo, até o verso 15 nós lemos sobre Caleb. Quem semeia algo para Deus nunca deixa de colher, seja bom ou mal, né? Então, se você pensa que você vai deixar de colher aquilo que você semeia no reino, seja bom, seja mal, você vai colher. Deus prometeu a Caleb e cumpriu. A Caleb, ele deu Hebrom, que Abraão comprou para enterrar Sara. Nós lemos isso lá em Gênesis 23, 19. Se você puder, leia, marque lá, que olha, Deus foi tão maravilhoso que não deixou aquela terra perdida, deu a Caleb. E futuramente essa terra, Hebrom, né, seria muito importante para Israel, porque em Hebrom, Davi seria ungido como rei. Nós lemos isso em 2 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 4, e quando nós chegarmos lá, nós vamos lembrar desse texto.
a trajetória histórica de Caleb. Caleb foi narrando sua trajetória, que começou aos 40 anos, depois de 45 anos ainda estava forte e saudável, e isso nós lemos do verso 10 ao verso 12. Quando Deus nos chama e usa, ele nos renova. Diga-se de passagem que Moisés e eu estamos entrando agora na terceira idade, Moisés já entrou, e nós continuamos fortes, animados. Talvez não tenhamos o vigor de muita gente jovem. Eu estava até pensando nisso agora, quando passou o Congresso de Mulheres. Tanta gente correndo para lá, correndo para cá. E eu falei para minha líder, minha líder, eu estou aqui, se precisar, me chame. Né? Ela não chamou, mas eu estava ali, pronta a servir. Não é? E é assim conosco, nós temos que estar dispostos a servir quando nos chamarem, né? Não vamos ser entrões, não vamos ser inadequados, né? De entrar em qualquer lugar e servir de qualquer jeito, mas precisaram de nós, como agora os teens vão precisar de nós para cozinharmos no acampamento dos teens, vamos dizer, sim, Senhor, eis-nos aqui, estamos prontos a te servir. E isso é maravilhoso, não é? Ele nos renova. O último capítulo da leitura de hoje, então, nós vemos aqui Hebrom. Hebrom foi primícia da terra, né? Se a divisão das terras de Judá aqui são mencionadas, são registradas, é porque era muito importante. A Caleb, então, coube a promessa de receber Hebrom, uma terra importantíssima no futuro de Israel, pois o rei Davi seria reconhecido como rei em Hebrom, né? Nós lemos aqui no verso 13, diz assim, conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. E aí essa terra é dada a Caleb. Otoniel casa-se com a filha de Caleb, Axa. Otoniel era sobrinho de Caleb. Naquele tempo podia primos casares, né? Hoje não mais. Nós lemos isso no verso 16 e 17, que diz assim. E Caleb disse, darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Então, eles dois se casaram. Nós vemos aí uma cena na novela Gênesis, né? Os dois se casando. E Axa faz um pedido ao pai. Nós lemos no verso 18 assim. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Qual pai não concede o que a filha pede? Então, verso 18 e 19, consta aí o pedido de Axa, atendido prontamente pelo pai Caleb. Interessante que, lá em Gênesis 49, 10, nós vemos uma bênção. Nós já passamos por esse capítulo, vamos voltar ali. E olha que interessante, não é? A bênção de um pai sobre a vida de um filho. Gênesis 49, 10 diz assim, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, Jesus, né? E a ele as nações obedecerão. Isso está em Gênesis, capítulo 49, verso 10. Então, nós vemos aqui no capítulo 15 de Josué que o cetro de comando estava sobre a tribo de Judá. Por Rúben ter desonrado o leito de seu pai, deitando-se com uma serva de Jacó, ele perdeu as bênçãos especiais de filho primogênito, de filho mais velho. Sabe por quê? Nós achamos que não, mas a conta sempre chega. Então, o que nós fazemos, seja bom ou ruim, um dia vem a conta para a gente pagar. Rúben não foi abençoado como filho primogênito,
e o cetro de comando veio, então, sobre a tribo de Judá. Deus sempre recompensa um filho fiel. E por isso, nós temos que estar tranquilos, sabendo que aquilo que nós fazemos na casa de Deus, para Deus, nós vamos receber a recompensa, não é? Não devemos fazer com esse interesse, devemos fazer porque amamos ao Senhor, né? Por amor, o preço é outro, não é verdade? Quando amo, faço. Quando amo, obedeço. Quando amo, eu limpo, eu lavo, eu cozinho. Por amor, o preço é outro, né? E assim nós terminamos esses 5 capítulos desta semana. Foi rapidinho hoje, não é? Eu espero que você tenha tido tempo para ler. Se não teve, procure um tempinho para ler a palavra, para estudar a palavra, para meditar a palavra. Hoje, nós que somos ovelhas do apóstolo Rina, estamos debaixo da sua cobertura, começamos um jejum de 40 dias. E esse jejum vai terminar próximo à Conferência Apostólica, onde recebemos direcionamento para o próximo ano, não é? Você que faz parte das igrejas Bola de Neve, você tem um compromisso com o Senhor de jejuar esses 40 dias. Não nos foi dito que jejuar, mas a pastora Dani, num dos nossos devocionais, ela diz: jejue aquilo que te custe. Aquilo que te custe. Não é apenas fazer uma dieta, mas é você estar em comunhão com o Senhor. Então, aproveite esses 40 dias para você estar em comunhão com o Senhor, lendo aqui, estudando conosco Bíblia Sem Pressa, ou fazendo um voto, né, de começar a partir de agora, 40 dias, eu creio que você dê conta desses livros. Vai lendo, vai estudando, vai meditando, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero, né, fazer algo diferente para Deus, porque eu tenho questões a serem colocadas diante do Senhor, que eu preciso que Ele resolva. Eu não tenho condições de resolver, mas Ele tem. Então, quando Deus resolve, Ele faz o melhor. Ele não faz do meu jeito. O meu jeito é todo atrapalhado, mas o jeito de Deus é sempre melhor, sempre o melhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esses 5 capítulos estudados aqui nessa tarde. Nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, aquilo que temos, aquilo que é caro para nós. Nós queremos te entregar, crendo que o Senhor opera maravilhas, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de respostas, o Senhor é Deus de promessas. Obrigada por isso. Agora, Senhor, sela essa palavra nos corações aqui representados, nas vidas que estarão ouvindo. Em nome de Jesus, tome a vida de cada um nas tuas mãos e que, ó Deus, essa palavra possa frutificar nos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, às 22 horas, estaremos na igreja fazendo oração, entregando em unidade esse período de jejum. Se você puder estar conosco, vai nos dar muito prazer. Se não, você tire um tempo de oração todos os dias, nesses 40 dias, para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, nós voltaremos na próxima semana. Se Ele não permitir, alguém vai estudar a Bíblia com você. Mas se Ele me permitir, eu quero estar com você novamente. Agora sim, do capítulo 16 ao 20 de Josué. Que Deus te abençoe e até lá, querendo Deus.